Olá, hoje vamos responder uma dúvida que é como corrigir as questões que você errou durante a sua preparação para o Enem. Primeiramente, é muito importante que você faça isso. Durante a sua preparação, você precisa corrigir 3 tipos de questões. Aquelas questões que você errou, as questões que você até que acertou, mas não tinha 100% de certeza, e aquela que você acertou, mas você descobriu que existe uma resolução diferente, que vale a pena você treinar. E é muito importante que você refaça essas questões, porque o fato de você ter errado no dia, olhado a resolução e ter entendido, não quer dizer que daqui a 3, 4, 6 meses você vai lembrar. Quem nunca aconteceu isso? Tente lembrar de algum momento em que você respondeu uma questão, errou, olhou a resolução, entendeu a resolução, e aí de repente daqui a 6 meses alguém chega para você, pergunta sobre aquela questão, você olha para aquela questão, você lembra que você já respondeu, você lembra que você já errou aquela questão, mas mesmo assim você não consegue lembrar. Tem questões aqui que eu lembro aqui que eu já errei tipo 2, 3, 4 vezes na minha vida, porque toda vez, daqui a 6 meses, alguém me perguntava, era uma questão até de química, e eu toda vez eu olhava para a questão e falava, meu Deus, essa questão de novo, eu já vi, já tentei decorar de um jeito, de outro, e toda vez eu estou esquecendo de como responder. Então o fato de você refazer essas questões é justamente por isso. Já é um assunto que você já não domina tão bem, porque você errou no primeiro contato. Então você precisa verificar se você está dominando aquela resolução em outros momentos, senão você corre o risco muito grande de acabar esquecendo, e aí se cair uma questão parecida na prova, você vai errar algo que você já treinou durante sua preparação. E aí como que você deve proceder? O mais importante que você precisa entender é que você não deve focar no fato de você acertar a questão. Muitas vezes, quando você refaz a questão 15 dias depois, 20 dias depois, até o gabarito você lembra. Então, o importante não é acertar ou não a questão, até porque você já viu ela antes. O importante, e é isso que você deve estudar, você tem que lembrar da sequência. Você tem que entender qual o raciocínio que você deve utilizar. Ou seja, você não precisa nem tanto responder a questão. O que você precisa é chegar nessa questão e falar assim, essa questão eu tenho que utilizar a fórmula tal, e aí eu vou igualar esse cenário com esse daqui, a partir disso eu vou achar um y, com esse y eu vou colocar numa outra fórmula e vou achar o x, que é a minha resposta. Você tem que montar o raciocínio, é isso que é importante, você lembrar qual passo a passo, qual forma que deve utilizar, por que deve fazer isso, qual a lógica por trás disso, é esse raciocínio que você deve construir. Porque é isso que você vai levar para a prova. Na prova vai ser uma outra questão que vai abordar esse mesmo modelo. E aí você sabendo passo a passo, você vai executar. Eu vou pegar a fórmula, vou igualar as duas, vou achar o y, vou pegar uma outra fórmula e achar o x. Da mesma forma, só vou mudar os valores, a contextualização que a questão foi abordada, mas de resto é tudo a mesma ideia. Então essa revisão você deve realizar ao longo do ano. Eu recomendo no fim de semana, porque eu gosto da minha preparação de aprender coisas novas de segunda a sexta e o sábado e domingo usar para algumas outras atividades, dentre elas revisar alguns assuntos. E aí encaixa muito bem você separar 1 horinha, 2 ali, para poder refazer essas questões que você errou durante a sua preparação e verificar se você continua lembrando desse passo a passo que você precisa executar. E aí, fez sentido o que conversamos hoje nesse vídeo? Se sim, não esqueça de deixar uma mensagem falando como que esse vídeo te ajudou na sua preparação. Você também pode sugerir temas para vídeos futuros. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.